Oi, pessoal, bom dia. Quem fala com vocês é o professor Marcos, tudo bem? Estou hoje aqui para gravar uma aulinha diferente para vocês, tá certo? É, Tendo em vista, né, que a nossa disciplina do Amigavelmente ela começou, né, nas aulas online um pouco depois, né, das disciplinas né, normais aí, né? Então o que que acontece? Acabou que a gente ficou, né? Não estamos tão adiantados assim, né? Como estamos nas outras matérias, pelo fato de termos começado mais tarde e também pelo fato, né, de que essas aulas elas tendem a ser mais demoradas porque geram discussão e essa é de fato a função do Amigavelmente. É discutir, é opinar, é, é esclarecer então e refletir, né, sobre os nossos comportamentos, as nossas emoções. Então o que acontece, né? Por que eu decidi gravar essa aula aqui? Pelo fato, né, de ser uma aula que dá para a gente, né, explicar as questões e vocês conseguirem responder, tá certo? E aí dessa maneira também nós conseguimos aí ir algumas aulas adiante, né, do nosso conteúdo, né? Foi uma maneira que eu pensei de estar passando isso para vocês, né? Porque a gente tem pouco tempo aí até o final do ano, né? Então a minha ideia é pegar essas aulas, né, que aparentemente dão para a gente, né, dá para a gente passar, dá para a gente conversar, dá para a gente explicar, né, e assim está passando isso para vocês, tá bom? Então nós estamos aí na aula 5, né, que traz como tema aplicar estratégias metacognitivas para resolver conflitos, né? O que seria então metacognição? Metacognição nada mais é do que o ato, né, de você monitorar e regular, né, a si mesmo os processos cognitivos, né? Em outras palavras, como ele nos diz, pensar sobre o pensamento são estratégias que possibilitam uma melhor percepção, perdão, sobre nós mesmos e também sobre o outro, né? Ele traz uma reflexão inicial, né? Como sempre, você costuma refletir sobre os seus atos? O que pode ser uma estratégia cognitiva? E indo aí direto para a questão 1, ele vai trazer a seguinte proposta: as discussões são sempre algo interessante, mas às vezes elas são inevitáveis. Em vários momentos, né, quando percebemos, já estamos envolvidos na discussão. O quadro a seguir apresenta algumas estratégias para evitar discussões. Marque um X, né, com um X as estratégias que você já utilizou. Então ele vai dar algumas estratégias no quadro e você deve marcar com um X nas que você já utilizou e nunca utilizei, você coloca na coluna do lado. Então vou ler as estratégias e assim vocês façam uma reflexão e assinalem com um X as já utilizadas por vocês e as nunca utilizadas também. Ó, ter a intenção de resolver os problemas pacificamente, manter a calma, deixar a pessoa expressar a opinião dela, corrigir equívocos, permitir que a pessoa ouça uma versão calma e madura de você mesmo, fazer quem o ataca sentir que está compreendido, que está sendo compreendido, persistir em seu objetivo de evitar conflitos e transformar a comunicação em algo produtivo. Basta assinalar com X aquelas já utilizadas, né? E também com X aquelas que você nunca utilizou na coluna ao lado. Indo para a questão, pessoal, de número 2, vai falar o seguinte: agora procure pensar em quais situações de conflito você poderia ter utilizado algumas das estratégias metacognitivas para evitar discussões, né, expostas na atividade. Descreva uma situação e o que você poderia ter feito. O que ele vai falar aqui? Para você descrever, né, o que ele pede, onde você poderia ter utilizado algumas das estratégias metacognitivas para evitar as discussões expostas na atividade. Então você vai descrever uma situação, né, onde você poderia ter evitado, né, uma discussão, tá? Por meio de uma estratégia metacognitiva, né? Como você poderia ter usado, quando você poderia ter utilizado essa estratégia para evitar aí uma possível discussão, um possível conflito. Podem lembrar, né? De alguma situação que vocês viveram há algum tempo, ou até mesmo recentemente, e assim vocês devem colocar a situação aqui, né, descrever, e o que você poderia ter feito para evitar, né, essa situação. Descreva uma situação e o que você poderia ter feito.
né? Sempre lembrando de uma estratégia metacognitiva, ok? Podem usar como exemplo as estratégias do quadro. Indo para a questão B, reflita e indique uma nova estratégia para evitar discussão que não foi indicada na atividade 1. Ou seja, aqui vocês vão usar, né, as estratégias do quadro. Agora, na B, vocês têm que colocar uma estratégia que não foi citada no quadro, tá? E que vocês né, vocês podem estar indicando aqui, né, uma estratégia para evitar possíveis discussões, uma estratégia que não esteja no quadro. Aqui nessa A, vocês podem usar como referência o quadro. Já na B, vocês devem citar uma estratégia que o quadro não trouxe como sugestão, mas que também serve para evitar conflitos, ok? Indo para o exercício 3, João e Carla estão fazendo juntos um trabalho para a escola. Cada um ficou responsável por fazer uma parte do trabalho. Porém, ao iniciar a sua parte em casa, Carla decidiu mudar um dos objetivos do trabalho, que já haviam sido discutidos por ambos. No dia da apresentação do trabalho, minutos antes de começarem, João percebeu a alteração que a Carla fez e não gostou. Né? Ele discutiu com ela, ia discutir com ela, mas decidiu refletir e utilizar algumas estratégias metacognitivas. Pensem, essas estratégias sempre são uma reflexão sobre o próprio comportamento, né? Para não brigar com a amiga. Descreva de que forma João pode ter evitado o conflito com Carla. Gente, é bem tranquilo, né? Quando nós refletimos em situações que nós poderíamos ter tomado, né, para evitar um conflito. Porém, o que não pode acontecer é que essa reflexão venha após o conflito ser gerado, né? É interessante que essa reflexão ela venha antes que o conflito seja gerado, né? Antes de acabar em conflito, que essa situação ela seja essa reflexão, na verdade, ela aconteça para evitar de fato o conflito, né, para chegar a um consenso, para chegar aí a uma conduta, né, que vai evitar de fato o conflito. Então essa reflexão ela tem que ser anterior, né, e não posterior ao conflito. Então você deve descrever aqui no exercício 3 de que forma o João pode ter evitado o conflito com Carla. Ele compreendeu a modificação que a Carla fez no trabalho, ele refletiu e ele viu que não era necessário, que a alteração não ia acarretar nenhum tipo de prejuízo, e dessa maneira ele tomou uma conduta, né, que não valia a pena entrar no conflito. Aí vocês devem então registrar aqui, né, como, né, de que forma então ele poderia ter evitado aí o conflito com a Carla. Indo para a questão de número 4, meus queridos, vamos ler a sinopse do filme Viagem à Lua, 1902, do francês Georges Méliès, né? Meu francês é lindo, gente. Um pioneiro do cinema. Vamos lá. Ao participar de uma reunião no clube astronômico, o professor, olha o nome do cara, Barbenfollis, decide propor uma viagem à Lua. Mesmo com algumas discussões, ele consegue o apoio de 5 membros. Assim, eles mostram um canhão para disparar uma cápsula que será o meio de transporte para chegar lá. No dia combinado, há uma celebração e a cápsula é disparada e a chegada à Lua ocorre sem acidentes. No entanto, os viajantes descobrem a existência de uma raça hostil vivendo lá, os selenitas. Assim, eles são obrigados a fugir de volta para a Terra. Agora responda, quais conflitos podem ter surgido, tá, entre os cientistas? Bom, olha aqui o que ele está falando, ó. Ele no começo do texto, né, ele vai falar que ele aqui, ó, mesmo com algumas discussões, ele conseguiu, né, ele consegue o apoio de 5 membros. Então, quais eram poderiam ser essas discussões, esses conflitos de opiniões, né? Quais conflitos então pode ter surgido aí entre os cientistas? Alguns apoiavam a ideia, outros discordavam, né? Como poderiam ter sido esses conflitos, né? Quais poderiam ser, na verdade, né? Estes conflitos gerados entre os cientistas. Já o exercício B vai falar de que maneiras eles podem ter resolvido o conflito entre eles. Refletiram e chegaram a um consenso. Aqueles que concordaram participaram, aqueles que não concordaram não participaram. De que maneira, então, de quais maneiras, né, eles poderiam, né, eles podem ter resolvido o conflito entre eles? Quais seriam as maneiras, né? Quais seriam as maneiras de chegar a um consenso e não deixar com que o conflito acontecesse, ou até mesmo resolver esse conflito que aconteceu, né? No fato, ele, né, mediante a situação, ele tem acontecido. Letra C. Em sua opinião,
seria possível um encontro amistoso entre terráqueos e selenitas? Bom, na sua opinião, né, seria possível o encontro, vamos dizer assim, amistoso? Amistoso seria um encontro que não tivesse conflito, não tivesse problema. Seria possível, então, esse encontro entre os terráqueos e os selenitas sem que gerasse algum tipo de conflito, né? Duas espécies se encontrando, duas espécies que nunca tiveram contato. Vocês acham que seria possível um encontro amistoso, um encontro onde não houvesse conflito entre os terráqueos e os selenitas? Aí você deve registrar aqui. E por último, né, nós vamos até o exercício 5, ainda sobre o filme de Méliès, né? Aparentemente, os cientistas perceberam que seria muito melhor trabalhar em equipe do que ficar discutindo. Você já vivenciou uma situação parecida como essa? Descreva. Vocês já vivenciaram uma situação onde por algum momento houve uma discussão, né, mediante o que seria resolvido, o que seria trabalhado, uma situação onde houve um conflito de opiniões, né, e ao final disso, ou né, até mesmo durante as opiniões, vocês chegam à conclusão de que é melhor trabalhar, né, em equipe, né, do que ficar, vamos dizer assim, discutindo e tentando chegar à opinião. Geralmente essas discussões ocorrem quando alguém, né, ou alguns, né, eles tentam ser diferente daquilo que o grupo pensa ser um consenso. Então, mediante o diálogo, mediante, né, a metacognição, é possível, né, chegar aí a uma solução, a um consenso, né? Às vezes não agrade a todas as partes, mas que seja, né, uma conclusão sensata, né, sobre aquilo que está acontecendo e que vocês consigam, né, vamos dizer assim, que vocês perceberam, né, que seria muito melhor aí trabalhar em equipe do que ficar, vamos dizer assim, batendo na mesma tecla durante a discussão. Então, você já vivenciou uma situação parecida como essa? Descreva aqui pra gente no exercício 5. Outra reflexão, né? Há evidências de que crianças e jovens que empregam soluções de problemas apropriados engajam-se em brincadeiras mais construtivas, são mais parecidas por seus, aliás, são mais apreciadas, perdão, por seus pares e são mais cooperativas em casa e na escola. Gente, ele está falando, né, que as crianças que empregam então essas soluções de problemas, né, apropriados, digamos assim, que conseguem, né, usar a metacognição, que conseguem aí empregar soluções de fato, né, que não gerem conflito, eles engajam-se, encaixam-se em brincadeiras mais construtivas, né? Elas são mais apreciadas por seus pais, aquelas pessoas que geralmente encontram solução, aquelas pessoas geralmente que aplicam, né, vamos dizer assim, soluções sensatas, né, que não vai gerar aquelas pessoas que não são conflitantes, tá? Elas não ficam gerando conflitos, né? Não são pessoas aí que ficam causando, vamos dizer assim, desentendimento, que sempre querem opinar contra o que as outras pessoas falam. Enfim, existem então evidências que as crianças e jovens que eles empregam essas soluções apropriadas, né, eles têm melhores resultados, né? Como ele fala aqui, ó, são mais cooperativos tanto em casa como na escola, tá? Finalizando então os exercícios, nós vamos aí para a atividade para casa. Eu vou ler para vocês, tá bom? A tarefa para a família, então, ele dá um textinho de introdução, vai ser o seguinte: pensem juntos em uma situação de conflito que já atingiu ou atinge a família. A intenção é que vocês identifiquem, né, problemas vividos por vocês para, a partir disso, pensarem nas soluções. Descrevam resumidamente a situação. Né? Então, vocês vão pensar juntos aí em uma situação de conflito que já atingiu, né, ou que esteja atingindo a família. Vocês vão, aqui, ó, a intenção é que vocês identifiquem de fato os problemas, né, que estão sendo vividos ou que foram vividos por vocês, para, a partir dessa identificação do problema, pensar nas possíveis soluções. E aí vocês devem descrever essa situação aqui no exercício 1. O exercício 2 vai pedir para vocês conversarem sobre as possíveis soluções, tá? Caso a situação já tenha acontecido, vocês podem pensar em como ela poderia ter sido resolvida, se foi algo que já passou, como poderiam ter resolvido essa questão, de uma maneira sempre aí mais positiva, tá? E se a solução estiver acontecendo, for atual, vocês devem pensar nas soluções que vocês poderão dar a ela, né? Se está acontecendo, refletir sobre qual solução ou quais soluções nós poderíamos dar a essa situação. E por último, vocês devem escolher uma das soluções levantadas e descrever essa solução escolhida aqui nas linhas a seguir, tá? Vocês escolhem
uma das soluções que vocês elencaram, tá? E aí, a partir disso, vocês devem descrever aqui essa solução que foi escolhida nas linhas a seguir. Pessoal, dessa maneira, então, nós finalizamos aqui a nossa tanto a aula dos exercícios como a atividade para casa. No Class, vocês devem anexar apenas as fotos da atividade para casa. No entanto, o que é muito importante, por favor, não deixem em branco os exercícios dessa aula, tá? É muito importante que vocês preencham esses exercícios, assistam com calma, reflitam e façam aí as suas anotações sobre o que as questões estão pedindo, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, eu peço que vocês entrem em contato comigo, tá? E postar essas aulas, né, de uma maneira explicativa no Class é uma maneira também, né, da gente conseguir, né, seguir com o nosso conteúdo, e uma maneira que eu consegui pensar, né, que desse para a gente estar dando, né, adiantar um pouco o conteúdo de uma maneira que não cause, né, tantos, vamos dizer assim, prejuízos, né? A gente não vai ter uma discussão ao vivo, tá? Porém, é sim possível que nós tenhamos reflexões sobre aquilo que as questões estão nos cobrando, né, sobre os nossos comportamentos, emoções e etc. Tá certo? Sempre que eu for postar uma aula dessas, né, eu vou observar se através dessa aula é possível causar essa reflexão, né? E se não é de fato uma aula que necessite de uma discussão ao vivo, né, onde eu precise enxergar aquilo que vocês pensam sobre as questões no momento, né, ou antes de realizá-las, ok? Então, qualquer dúvida, gente, entre em contato comigo, tá bom? Eu espero de verdade mesmo que vocês gostem, e qualquer crítica, tá? Se não se adequarem a esse tipo de aula gravada, por favor, né, toda crítica é construtiva e eu estou aberto a sugestões, ok? Um grande abraço, meus queridos, e eu espero vocês na próxima aula, viu? Fiquem com Deus e muito obrigado. Tchau, tchau.